Uhum. Uhum. Sim. Oi, Léo. Raoni entrou o Léo. Ok. Mais alguém, vocês vão me falando, tá? Bom, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar a nossa recorreção. Não é correção, é uma recorreção, porque a correção vocês já fizeram com o vídeo, tá? Então, é uma recorreção de ciências na página 9, capítulo 2. É da nova apostila? Da PIB, meu amor. Ok. Enquanto nós não acabamos, a gente só vai começar a apostila nova número 3 quando terminar a PIB, tá? Nós temos que primeiro terminar a PIB para poder começar a nova. Então, agora, por enquanto, nós só vamos trabalhar na PIB, tá? Eu aviso quando a gente acabá-la, ok? Então, vamos lá. Página 9, Ciências, capítulo 2. A importância dos micro-organismos. Todo mundo se localizou? É só pegar o lápis e colocar certinho, tá? Porque o vídeo correção já foi. Então, eu acho que vocês já fizeram a correção. Então, agora eu só vou dar uma conferida. Eu não entendi essa 3. Calma lá, eu vou chegar na 3, eu ainda tô na 1. Calminha, meu amor. Não, a 3 não, a 2. A 2. Tá, tudo bem. Ela é meio... Mas eu vou explicar, tá? Tá. Pode? Então, presta atenção aí. Presta atenção aí que a Pro explica, tá, meu amor? Então, vamos lá. Número 1. Se o nosso corpo já possui meio de defesas naturais, nós já temos o nosso sistema imunitário, tá? Porque, então, se eu já tenho o meu sistema imunitário, eu já tenho meus defensores, por que eu preciso tomar vacina? Tá? Porque, em alguns casos, as defesas nossas, as que já possuímos, as nossas defesas naturais do organismo, não são suficientes para acabar, para eliminar os micro-organismos invasores e evitar doença. Então, a vacina é mais uma ajuda para que isso aconteça, tá? Então, nós já possuímos a nossa defesa, mas às vezes nós precisamos da vacina. Por que precisamos da vacina? Porque às vezes as defesas naturais do nosso organismo não é suficiente para combater o micro-organismo invasor e evitar a doença, ok? Agora sim, presta atenção no número 2, quem não entendeu. Olha, a número 2 é o seguinte, a frase está dividida em 3 partes. Tem a primeira parte, que é o início da frase com letra maiúscula, o meio da frase e o final da frase com ponto final, lá no finzinho, ok? Eu tenho que ligar o primeiro começo, a produção de vacinas. Eu vou ligar com a terceira do meio, consiste em inativar vírus ou bactéria. E depois eu vou ligar a terceira do meio com a segunda do último. E depois que eu ligar, eu vou pintar da mesma cor. Eu posso pintar da mesma cor, as 3 partes, tá? Ligue e depois... Oi. Precisa pintar e ligar, eu só pintei. Tá bom, não tem problema, meu amor. Não tem problema. Então, ficou: a produção de vacina consiste em inativar vírus ou bactérias e aplicá-los no corpo humano para estimular o sistema imunitário. Então, eu liguei a primeira com a terceira do meio, com a segunda da última coluna. Ou então eu pintei da mesma cor. Pintei de amarelo o primeiro pedacinho, pintei de amarelo o terceiro pedacinho e pintei de amarelo o segundo pedacinho. Pode ser, tá? Ou com pintura ou com ligar. Algumas doenças, a segunda da primeira coluna, algumas doenças como a última do meio, poliomielite, sarampo, tuberculose, febre amarela, com a primeira da última coluna, são prevenidas pelas vacinas. Então, a frase ficou: algumas doenças como poliomielite, sarampo, tuberculose e febre amarela são prevenidas pelas vacinas. Terceira da primeira coluna, quando aplicada as vacinas, com a primeira do meio, estimula a produção, com a terceira do último,
de anticorpos específicos para cada tipo de invasor. Então, a frase ficou: quando aplicadas vacinas, estimulam a produção de anticorpos específicos para cada tipo de invasor. A última da primeira, com a segunda do meio. Vírus e bactérias inativos são aqueles que, com a última da terceira, perdem sua capacidade de reprodução. Então, a frase ficou: vírus e bactérias inativos são aqueles que perdem sua capacidade de reprodução. Ok? Qualquer dúvida, depois vocês voltam e conferem. Os micro-organismos e a produção de combustíveis. Número 3. Luiz, o tio de Urbano, parou em um posto de combustível para abastecer seu veículo. Ele pediu ao frentista que enchesse o tanque com etanol. Sobre esse combustível, responda a questão a seguir. Como ele é obtido? Como se obtém o etanol? Como se produz o etanol? Ele é obtido a partir da fermentação alcoólica do açúcar, tá? Presente na cana-de-açúcar. Quando eles pegam o caldo da cana-de-açúcar, ele fermenta, é chamada de fermentação alcoólica, tá? Que está presente no açúcar que contém na cana-de-açúcar, ok? Virei página 10. Que micro-organismo está relacionado à sua produção? Bom, o micro-organismo são os fungos, tá? A produção do etanol está relacionada com os fungos. Os fungos é que transformam o açúcar, tá? Para fermentar e se transformar em etanol. Eu coloquei um específico. Eu coloquei um fungo específico, em específico. Ok, tudo tá bom, tá. A letra C. Alguns vegetais que fornecem açúcar para a produção de etanol. Além da cana-de-açúcar, tem a cana-de-açúcar, a beterraba também, ela tem açúcar, o milho também, tá? Então, são alguns outros vegetais. Beterraba, milho, cana-de-açúcar. Todas as bactérias realizam a fermentação alcoólica com eficiência? Não, não são todas que realizam a fermentação alcoólica. As bactérias que realizam a fermentação alcoólica com eficiência são as geneticamente modificadas por meio do cruzamento entre espécies. São bactérias que vão para o laboratório e são modificadas, tá? Aí elas garantem um bom rendimento no processo da fermentação, tá? Então, elas são modificadas. Então, não são todas que realizam com eficiência. C não. Os fungos e a produção de alimento. Número 5, ok? Alternativas corretas. Existem fungos comestíveis, como alguns tipos de cogumelo. Sim, verdadeira. Tem os fungos venenosos, que causam intoxicações e podem até levar à morte. Mas existem os comestíveis, no caso, os cogumelos. A fermentação alcoólica é usada, além da produção de combustíveis, na produção de queijo. Não, tá? Na produção de queijo, usa-se a fermentação láctea, tá? Não a alcoólica. Então, aí tá errado. A alcoólica é para produzir o etanol. E bebidas, como a cerveja, o vinho, tá? Os fungos fazem crescer a massa do pão a partir da produção de gás carbônico. Sim, verdadeiro. A massa começa a fermentar e aí o gás carbônico faz com que ela cresça, tá? Isso é verdadeiro. São adicionados fungos a alguns tipos de queijo para evitar a fermentação láctea. Não, essa não, também ela não é verdadeira, tá? Número 6. Ajude Marina a desembaralhar as frases abaixo e reescreva, corrigindo a informação incorreta que há nela. A informação incorreta que tem nela é a seguinte: onde está escrito produz o etanol. Não, ela não vai produzir o etanol, ela produz o ácido láctico. Ácido láctico, tá? Então, a frase correta vai ficar assim:
As bactérias realizam a fermentação láctea que produz o ácido lácteo, tá? Responsável por coagular o leite para a produção de iogurtes e queijo. Então, era para fazer a correção. Onde estava escrito produz o etanol, eu vou colocar produz ácido láctico e na frase também vai mudar. Vai ficar, as bactérias realizam a fermentação láctea que produz o ácido láctico responsável por coagular o leite para a produção de iogurtes e queijos, ok? Na número 7. O maçaro adora leite fermentado. Esse tipo de leite contém lactobacilos, que também são chamados de probióticos. Explique o que são probióticos e para que servem. Os probióticos são bactérias presentes em alguns alimentos que são benéficos, fazem bem aos seres humanos, tá? E eles ajudam a regular o funcionamento do intestino, tá? Então, é bom, de vez em quando, tomar uma bebida láctea que contém probióticos, ou então comer algum alimento que tem que são benéficos para ajudar a regular o funcionamento do intestino. A importância ambiental dos micro-organismos. Número 8. Urbano viu em uma reportagem na TV que os fungos desempenham um importante papel nos ciclos biogeoquímicos. Explique a relação existente entre esses ciclos e o fungo. Os fungos têm papel de decompositores, são aqueles que quando um animal morre, quando uma folha cai da árvore, um galho cai, esse fungo faz com que aquela matéria orgânica vá se deteriorando, vá se decompondo para virar adubo, para virar um humo para a terra, tá? E eles devolvem ao solo os nutrientes presentes na matéria orgânica morta. Tá? Por exemplo, ele devolve ao solo o carbono. Então, os fungos têm um papel importante, um papel de decompositor. Eles devolvem ao solo os nutrientes presentes na matéria orgânica morta. Qual a relação entre os ciclos e as bactérias? As bactérias presentes na raiz dos vegetais, elas captam o nitrogênio gasoso do ar que será aproveitado pelas plantas. Então, elas também têm uma grande função. Elas pegam o nitrogênio gasoso do ar que será aproveitado pela planta. Número 9, página 11. O Luiz, o tio de Urbano, acumula resto de cascas de frutas em uma porção de terra em um canto do seu sítio. Então, toda casca de legume, frutas, verduras que não vai ser usada, ele põe lá num cantinho do sítio dele, num buraquinho lá, e deixa lá. Meses depois, ele plantou feijões nesse local. E eles nasceram saudáveis e fortes, devido à fertilidade do solo. Por que o solo ficou fértil? Porque aquele legume, aquelas cascas que ele jogou lá, toda aquela matéria orgânica ali guardada, ali acumulada, se transformou em humus, tá? Que é um composto orgânico que aumenta, que ajuda a fertilidade do solo, devido à sua riqueza nutricional. Então, é ótimo para fazer adubo, ok? Melhora tudo na terra, na terra. Fica mais fértil, fica mais rica, ok? Alguma dúvida, Laurinha? Não? Ok, então vamos virar. Alguém com dúvida? Não? Não. Então vamos lá. Palavrinhas cruzadas da página 12. Acharam a cruzadinha aí, página 12? Vamos lá. Primeira, qual é o nome dos micro-organismos encontrados nas algas marinhas, os quais são considerados o pulmão do mundo? Lembram, na apostila colorida, a gente viu isso, que as algas marinhas tinha muito de uma coisa,
que faz a fotossíntese e que era chamada de o pulmão do mundo. Então, essas algas marinhas, elas têm muitos micro-organismos chamados de fitoplâncton, tá? Fitoplâncton, N no fim, ok? Letrinha A, fitoplâncton. Letrinha B, que processo esses micro-organismos, os fitoplânctos, realizam para serem chamados de pulmão do mundo? Eles realizam o processo da fotossíntese. Fotossíntese, ok? Qual produto do processo, da fotossíntese é imprescindível à respiração humana? Então, para fazer a fotossíntese, eles usam o oxigênio, que para nós é imprescindível, não vivemos sem ele. Então, é letrinha C, oxigênio. Letrinha D, do que os seres decompositores se alimentam? Do que se alimentam os fungos e bactérias dos seres decompositores? Eles se alimentam da matéria orgânica do animal que morreu, da folhinha que caiu, do galho da árvore que caiu. Então, é dali que eles se alimentam, da matéria orgânica. E como se chama o composto rico em nutrientes resultante da decomposição? Então, os micro-organismos decompositores se alimentam da matéria orgânica e vai se transformar em humus. Se chama humus, esse material orgânico rico que vem da decomposição. É chamada de humus. Ok, pessoal? Até aí? Ô, só que esse do E do humus não cabe humus. Cabe sim. H-U-M-U. Ah, tá. É com H, meu amor. Ah, tá. Obrigada, pronto. Deu certo? Sim. Ok. Então, agora marcam aí embaixo correção Skype dia 21/8. Tá? Marcam aí para a gente saber que já foi corrigido. O Skype, correção feita. Não é nem bem uma correção, é uma recorreção, né? Porque já foi. E, ó, prestam bem atenção nessas perguntinhas, porque assim que eu conseguir terminar a unidade 4, na outra semana, aí vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? É uma atividade simples e fácil, tá? Bom, agora, pessoal, nós vamos lá em História, também, no capítulo 2, na página 4. Ok? Acharam? Todo mundo lá? Pessoal? Ok? Capítulo 2, página 4, de História agora. Vamos fazer a mesma coisa, uma recorreção. Ok? Qualquer coisa, ó, me chamam aí, tá, pessoal? Fala aí, tá? Então, vamos lá. Número 1. O Urbano e o Elias encontraram em um livro informações sobre o começo das atividades comerciais. Em uma brincadeira, eles decidiram criar fichas e organizá-las na sequência cronológica. Ajude-os numerando as fichas abaixo de 1 a 5, de acordo com a cronologia dos eventos, de acordo com a ordem que os eventos aconteceram. Então, vamos lá. Número 1. Primeiros grupos humanos nômades. Bom, primeira coisa que aconteceu, existiam os nômades, ok. Número 2. Os nômades, alguns, passaram a ser sedentários. Então, número 2, sedentarização e início da agricultura e criação de animais. Então, os nômades, alguns, ficaram fixos no lugar e começaram a fazer criação e agricultura. Ok. Número 3, produção de alimento para atender a comunidade. Primeiro, eles plantaram para a própria comunidade. O que plantavam era para todos dividirem e se alimentarem. Número 4. A produção atende a comunidade e as sobras são armazenadas. Então, começou o excedente. Eles começaram a produzir tanto que dava para a comunidade toda comer, se alimentar e ainda sobrava.
essa sobra, eles vão falar. Oi? Eu fiquei procurando aonde eu vi que aqui nas lições apareceu muito a palavra excedente e eu não sabia o que era. Excedente é sobra, é o que sobra, tá? Vamos supor, você faz uma receita, aí você come, todo mundo da tua família comeu e ainda sobrou. O que sobrou é excedente. Ou a gente geralmente guarda para outra vez, ou então eles faziam troca, porque eles plantavam tanto que eles comiam, eles armazenavam para eles para a semana e ainda sobrava. Aí com essa sobra, o excedente, eles faziam comércio, começou o escambo, a troca, tá? Então, ó, a número 4, eles começaram a produzir e começou a ter sobra. A sobra eles guardaram. Na número 5, troca do excedente, ó, aí eles começaram a aprender a trocar o que sobrava, tá? Produzido por itens de outros grupos. Então, eles começaram a trocar o que eles tinham com coisas que outra comunidade, que outro grupo tinha e eles não tinham. Então, aí começou o escambo, tá? Então, a ordem é 1, os nômades. 2, os nômades passaram a ser sedentário e a plantar e a criar. Aí no 3, eles começaram a plantar para a comunidade. Aí no 4, houve sobras. E a número 5, eles começaram a fazer a troca das sobras. Então, a ordem é 3, 2, 5 na primeira linha, 4, 1 embaixo, ok? Número 2. No livro que Elias e Urbano leram sobre o comércio, havia algumas atividades bem legais. Uma delas era um caça-palavra. Procure no caça-palavra da página seguinte os termos que vão completar as frases. Então, vamos lá. Primeira frase. A agricultura e o pastoreio, que é a criação de animais, foram as primeiras atividades que geraram excedentes. Sim, a agricultura e o pastoreio, a criação de gado, foi a primeira atividade que começou a ter sobras. B, a parte da produção que era armazenada para o comércio ou para atender a população em época de crise é chamada de excedente. Então, o que sobrava, eles armazenavam para comercializar ou para atender a população na época da crise. Vamos supor, uma semana de chuva, não deu para fazer tal coisa. Então, eles já tinham alimento armazenado. Então, é o excedente. Eles guardavam também para quando, numa época de crise. E o que sobrava era no comércio. Letrinha C, da página 5. A primeira forma de comércio foi o escambo, a troca. Quando começou o excedente, começou o escambo. Eles começaram a trocar alimento. Não existia dinheiro, era só troca, tá? Letra D. O escambo teve início com a troca de alimentos, mas com o tempo ele passou a comercializar riquezas minerais, derivados da origem animal e produtos artesanais. Então, depois, primeiro só trocavam coisas de alimento. Com o tempo, eles aprenderam a trocar riquezas minerais, ouro, prata e seus derivados de origem, coisas também de animal, couro, pele, carne, ossos e produtos artesanais, porque com o tempo também eles aprenderam a fazer cerâmicas, colares e começaram a trocar. Número 3. Quais são os tipos de comércio mais comuns de serem encontrados nas cidades? Bom, nas cidades, o comércio mais comum são os ambulantes, aqueles que vendem em barraquinhas na rua, né? O comércio varejista, de lojas, tá? E comércio independente, e comércio eletrônico, tá? Através do computador, comércio online. São os comércios mais encontrados agora, ultimamente. O mais usado agora, no momento, está sendo o comércio online, né, pessoal? Porque a gente está evitando sair de casa, então tem muita gente comprando pela internet. Número 4. O Ita encontrou com seu pai, Caraipapa, alguns exemplos de comércio e comerciantes que estão presentes na cidade. Pense em torno do lugar onde você vive. Então, pense em Ribeirão Pires e escreva
um exemplo de cada tipo de comércio que existe. Comércio ambulante. Alguém pode abrir e falar para mim um exemplo? Vendedor de Hein? camiseta. Vendedor Hã? de camiseta. Vendedor de camiseta. Comércio ambulante, Isso. vendedor de camiseta. Ó, comércio ambulante, pode ser o vendedor de pão, aquele que não sei se na rua de vocês passa, o vendedor de pão, o vendedor de produtos de limpeza, tá? Aquele caminhãozinho que passa, não sei, de vocês vendendo ovos, o vendedor de frutas, eles são ambulantes, eles vivem passando de vilas em ruas para vender os seus produtos. Então, esses são vendedores ambulantes. Vendedores Não. varejistas. Oi. No vendedor de varejista e no comércio independente, eu coloquei o nome da loja. Sim, pode ser. O que você pôs, filha? No varejista Cerealista Santos. Isso, muito bem. E no independente? Independente, Sacolão Santa Teresa. Isso. Tá, gente? Então, ó, sacolão, como ela pôs um varejista, onde vende cereais, um supermercado, são o comércio varejistas e independente, ok? Muito bem. Então, vamos virar. Ah, não. Oi? Lá não Hã? vende cereal. É só o nome. Mas lá não vende Hum. cereal, não. No Comercial Santos? Cerealista Santos. Não E o que ele vende. vende lá? Então, mas o Ele que ele vende lá? vende para animais de estimação. Ele tem um aquário. Ele vende brinquedo. É porque cerealista quer dizer de animal, Maria. Hã? Não, não. É. Não, ó, tem um cerealista Santos que eu conheço, ele vende assim, granola, todo quanto é tipo de semente, grãos, vende até ração para animais, também vende Então, lá. Então, porque cerealista, o meu pai, ele sabe, é assim, cerealista é coisa de animal, não é cereal. tá legal. Tá, você pôs no lado do animal, ok. É, Tá certo. Mais alguma dúvida? Mais alguém aí quer falar? não. Não? Não? Então vamos lá. Página 6, vocês estão comigo? Então Sim. vamos lá. Agora nós vamos ligar, ó, comércio ambulante, varejista, independente e o pela internet, e-commerce. Então vamos lá. Na coluna número 2, eu tenho o número 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar o número agora na primeira coluna. Comércio ambulante. Qual é o número que eu coloco? 3. Comércio ambulante é um comércio de rua em que não há loja física. É aquele que passa com o caminhãozinho vendendo lá produtos de limpeza, vendendo pão, tá? É o comércio ambulante. 3. Comércio varejista é o número 1. Comércio destinado ao consumidor final, ou seja, pessoas de uma comunidade, tá? É o varejista que vende para nós. Comércio independente é o número 4. Comércio no qual os comerciantes são o dono do próprio negócio e também dos produtos que ele vende. Então, ele é dono da loja, é o dono também dos produtos que ele vende. E o número 2, comércio e-commerce, é um comércio realizado por meio da internet, loja visual, em virtuais, que é o que mais ultimamente o povo vem utilizando. Diferentes tipos de moeda. O comércio move as pessoas. Então, vamos lá, número 6. O ITA compreendeu a diferença entre o escambo e as formas de comércio que se desenvolveram depois. Como você explicaria essa diferença para um colega que não conhece o assunto? Então, eu explicaria que o escambo é uma forma de comércio que não usa dinheiro. Eu troco o meu produto por o produto dele. Eu tenho uma caneta, ele tem um lápis. Nós vamos trocar e acabou. Ah, mas e se a caneta dele vale R$ 5 e o meu lápis só vale 1? Não tem problema. Trocou, trocou. É o escambo. Não usa dinheiro. E o comércio, os outros comércios, né, que se desenvolveram posteriormente, houve a introdução do dinheiro, houve diferentes tipos de moeda que passaram a funcionar como meio de troca. Então, o escambo é o sem dinheiro e e o comércio que move as pessoas, que hoje usamos, é aquele que a gente usa o dinheiro, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos lá. Número 7.
Ao longo da história, as sociedades estabelecerem diversos tipos de moeda para as trocas comerciais. Sendo assim, por que determinados produtos foram escolhidos como moeda? Então, ó, para ser considerado como moeda ou dinheiro, o produto ou objeto que eles iam usar deveria ter um alto valor, tá? Uma importância, ia ser uma raridade, é uma coisa que tinha valor para. Por isso, eles usavam como moeda, tá? Eles começaram usando o sal, que o sal para eles tinha muito valor, porque servia como tempero para salgar, para a conservação das carnes. Usaram a prata, usaram o ouro, tá? Animais, eles usavam como dinheiro, que para eles eram coisas de valor. Minha avó, quando ela era pequena, né? Ela vivia meio que num campinho, só que aí eles tinham criação de porco. Aí eles tinham que matar o porco. Sabe como eles faziam? Como tinha bastante carne, eles pegavam um barril, colocava gordura do porco e depois deixava as carnes lá para depois fritar. Exatamente, não estragava, né? A minha avó também fazia isso. Os meus avós também, também moravam em fazenda, e eu me lembro também que minha avó tinha também uns tambores enormes, e quando nós íamos lá para almoçar, no domingo, assim, ela ia lá no tambor com uma concha enorme, caçava lá dentro os pedaços de carne para fazer para gente. É isso mesmo, é legal. Só que quando a minha avó era pequena, faz bastante tempo. Então, e olha, isso era, e essa carne parece que ela era diferente, ela era uma carne especial, maravilhosa. As de hoje não é igual, a gente pode procurar que não é igual. A minha mãe também fala, minha mãe tem 87 anos, e ela fala, às vezes eu compro carne para ela fazer, ela fala, mas não é que nem a carne de antigamente, a de antigamente tinha um cheirinho, um perfume diferente, ela fala. E realmente é verdade, a maneira deles conservarem a carne na gordura não fazia com que a carne estragasse, porque ainda não existia geladeira, eram poucos que tinham geladeira, né? Era um objeto de luxo, custava muito dinheiro. Tá certo, é isso aí mesmo. Vamos lá, número 8. Quais tipos de transformações ocorreram devido ao desenvolvimento do comércio? Bom, com o desenvolvimento do comércio, houve mais desenvolvimento no meio de transporte, tá? Para poder levar o produto de um lugar para outro. Houve construção e manutenção de estradas, construíram mais estrada, elaboraram mapas com rotas, com caminho, tá? Contato com outras culturas, começaram a ter mais conversa, conhecer novos hábitos, novas culturas, porque eles andavam, tá? Começaram também a investir no estudo de novas tecnologias, novas técnicas, para ir cada vez mais longe e chegar em menos tempo. Então, eles desejam para fazer o comércio. Então, essas foram algumas das transformações, tá? Melhorou o transporte, construíram mais estrada, mantiveram a manutenção das estradas, criaram portos, fizeram mapas com rotas comerciais e houve também um maior contato com outras culturas. Aprendemos mais coisas de fora, tá? Levando o nosso produto e trazendo produtos também de outros lugares. 9. No cotidiano da sua família, vocês necessitam de produtos que podem ser encontrados próximos da sua residência ou distante dela. Pense na necessidade diária da sua família e responda a pergunta a seguir. Quais produtos você e a sua família utilizam no dia a dia? Bom, aqui, ó, são no dia a dia, resposta pessoal, mas todo mundo utiliza, principalmente produtos alimentares, né? Arroz, feijão, a carne, os legumes, as verduras, né? Então, aí vocês poderiam colocar o que a sua família utiliza no dia a dia, ok? Se alguém quiser falar, pode falar. Alguém quer falar o que pôs? Não? Eu só vou falar uma coisa, mas só um minutinho que eu esqueci o que eu ia falar. Quando você se lembrar, fala. Tá. Seus familiares precisam sair, se deslocar para ter acesso a esses produtos, onde eles podem ser encontrados. Então, precisa sair? Sim, eu preciso ir até o mercado, tá? Onde pode ser encontrado? O que a gente precisa, pode ser encontrado nos mercados, na feira livre, em lojas varejistas, tá?
Então, aí, ó, seus familiares precisam se deslocar para comprar esses produtos? Sim. Onde ele pode ser encontrado? Mercado, supermercados, quitandas, mercearias, padarias, açougue, lojas varejistas e outros locais. Feiras livres. C. As pessoas que fornecem esses produtos precisam se deslocar até o estabelecimento que os vende? Sim, lógico que eles precisam se deslocar, porque os produtos vêm geralmente do interior para a cidade. Então, há um deslocamento, né? E vem do campo para a cidade. Ou então, vai da indústria daqui da cidade, vai para o campo. Também que lá não tem indústria, e levam o produto para lá. Tá? E às vezes o produto vai até para outros países e vem também de outros países para nós. Então, aqui, ó, os seus familiares precisam. Sim, onde eles podem ser encontrados? Não, na C. Eles precisam de lugar para vender? Sim. E de onde vêm essas pessoas? Vem do campo, vai da indústria, vai para outros países, tá? A partir do que você identificou sobre o comércio no dia a dia, cotidiano da sua família, é possível dizer que o comércio move pessoas e produtos? Sim, move pessoas e produtos, tá? Porque há um deslocamento, a gente precisa sair. Portanto, o produto vai de um lugar para o outro, a pessoa que vende também tem deslocamento, tá? Ela tem que sair do lugar onde ela mora para ir vender o produto em outro lugar. Tá? E os que desejam comprar também precisam sair, então move produtos de pessoa? Sim, tá? Porque há um deslocamento de pessoa para compra e para a venda, para satisfazer as nossas necessidades diárias. Hoje eu estou precisando de tal produto, eu vou precisar sair para ir lá no mercado buscá-lo, tá? E aí acaba aquele produto no mercado, aí tem que ir o vendedor trazer de outro local até o mercado. Então, o que é isso? É um deslocamento, sair de um lugar para outro. Ok? Bom, até aí, terminamos a nossa correção de hoje. Vocês escrevam embaixo. Oi. Então, já pode gravar o vídeo já da Feira de Ciências? Então, meu amor, olha, você ainda vai receber orientações, tá? Porque a Feira de Ciências, parece, eu não tenho bem certeza, mas ela só vai ser em outubro, meu amor. Então, nós temos muito tempo, tá? Primeiro, ainda vai Fran, em demorar, hein? setembro. nós ainda não dividimos os grupos, quem eu vai ficar sobre a minha responsabilidade, porque nós vamos ter que pegar todos os alunos do 5º ano e do 4º ano e dividir em 4 professoras. Então, vai ficar um grupinho com a Prolu, um grupinho comigo, para ter as orientações. Aí você vai, quando já tivermos todas as orientações, aí a gente vai dar um sinal para vocês. Agora podem gravar o vídeo. Porque um vídeo tem que ser bem gravado, tem que ser bem feito, porque vai ser como se fosse uma live. O vídeo de vocês no dia da Feira de Ciência, muitas pessoas vão assistirem, tá? Então não pode ser qualquer vídeo. Faça uma coisa bem elaborada, bem feita. Fala, meu anjo. Eu queria saber se dá para eu desfazer a dupla com a Tiffany. Vocês já não fizeram? Porque a Tiffany já falou com nós. Ela falou que não deu certo, parece, né? Você e ela. Não tem problema, meu amor. Por isso que ainda nós estamos nessa fase, tá? Vocês vão ver se dá certo junto. Se não deu certo junto, pode fazer sozinha, meu amor, sem problema. Ela falou para mim, ou para nós, não foi nem para mim, foi para ontem nós se reunimos, eu, a Tiffany, a Pro Débora, a Pro Noeli. Nós conversamos todos juntas ontem. Nós chamamos a Tiffany num vídeo. E ela falou que não tinha dado certo. Eu falei, não tem problema. E que ela ia continuar, ela vai fazer sozinha. Ela falou, para mim, parece, que ela vai fazer sobre o artesanato, certo? E você? Eu ia também. Você vai continuar com artesanato também? Vou continuar com a Ô, artesanato. Maria, se foi por Skype que você teve problema, eu tenho uma sugestão. Pra gravar, né? Talvez, não sei. Sobre o Skype, como gravar eu já tinha resolvido, é que a gente realmente não entrou em um acordo. Ok, não tem problema. Não Porque vamos... se fosse Skype, eu ia sugerir vocês instalarem o aplicativo que eu e a Maria tá usando para fazer o vídeo e criar um WhatsApp só das duas no Skype.
Não, é que não deu certo por outros motivos, né? Mas não tem problema, não precisa ninguém saber. A Maria, você pode fazer sozinha assim, viu, filha? E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar no meu particular que a gente conversa, tá? Se você também quiser uma reunião, você entra no meu particular, vamos fazer uma reunião? Aí eu chamo a Débora, chamo a Noeli, a Prolu, e a gente conversa todo mundo junto, não tem problema. Só que eu queria saber se você não vai fazer o mesmo artesanato que a Tiffany. Só não pode ser o mesmo, porque vai ter dois vídeos repetidos, tá? Então, você pode fazer artesanato, sim, e ela também, separadas, cada uma faz o seu, mas só que tem que ser artesanatos diferentes, ok? Qualquer dúvida, meu amor, chama a Pro, tá? Marcam aí na apostila, tá? De nada, estamos às ordens. Marquem aí na apostila, hoje, dia 21/8, correção, até a página 7, correção, ok? Pessoal, qualquer dúvida, chamem a Pro, tá? Tá bom, Maria? Tá? Então tá. Tchau, meus amores. Deixa eu só conferir. Deixa eu só conferir quem estava. Pâmela, Heloísa, Maite, o Felipe, Consolaro, o Pedro, a Lorena, o Léo, o Raoni. Mais alguém? Eu acho que não. Tchau, Pro. A chamada. Tchau, meu amor.